Boa noite, paz do Senhor. Primeiramente, quero pedir a você que você deixe o seu like, né? Se inscreva no nosso canal e acione ali o sininho, tá bom? Eu sou o pastor Elias, né? E nós vamos trazer uma mensagem de edificação para a sua vida e para a sua fé. Então, nós queremos falar hoje sobre o convite de Jesus, que está baseado no Evangelho de Jesus, na qual escreveu Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o versículo 30. Mateus 11, 28 ao 30. O texto vai nos dizer assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um dos mais belos textos da Bíblia, entre tantos outros, mas esse é um texto maravilhoso porque ele é um convite. E quando a gente recebe um convite, mostra que a gente é lembrado, né? Como é bom a gente ser lembrado quando a gente recebe um convite, às vezes para um casamento, para um aniversário, às vezes até um convite, uma proposta melhor dentro da empresa, né? Enfim. Mas esse é um convite que o Senhor Jesus faz a todos para uma vida de paz, de vitórias, para uma vida realmente abençoada e uma vida onde que Ele vai estar constantemente conosco. Precisamos lembrar que esse convite que Jesus faz de vinde a mim, Ele está pedindo para irmos a Ele, mas é porque Ele primeiro veio a nós. Não se esqueça que Jesus se tornou homem através da sua encarnação, da sua kenosis. Diz a Bíblia lá em Filipenses que Ele despiu-se de toda a sua glória e veio habitar entre nós. E que isso foi providência de Deus dentro de um plano eterno para poder resgatar o ser humano da condenação do pecado, do jugo do pecado, e trazer ao ser humano esperança de vida eterna, esperança de perdão, esperança de salvação em relação ao pecado. Nesse texto descrito por Mateus, e Mateus ele escreve esse evangelho especificamente para os judeus, é claro que ele serve para todos, ele escreveu também para todos, mas o seu objetivo principal era apresentar aos judeus Jesus como o Messias prometido, para mostrar para os judeus que ele era o rei dos judeus e que ele era o servo, o Messias, né, que foi prometido para Israel. Então, nós vamos ver aqui nesse texto um convite e duas propostas, né? Primeiro, vinde a mim, né? E quando Jesus diz vinde a mim, a primeira coisa que nós vamos ver é que ele está demonstrando às pessoas que deveriam ir até ele. Então Jesus está em primeiro momento nos chamando os judeus primeiramente, depois nos chamando a todos, né? Para nós nos aproximarmos dele, para nós aceitarmos esse convite dele, para recebermos a bênção de sermos livres do jugo. Primeiro o judeu que ele estava fazendo essa proposta, ele estava dizendo, olha, venham todos vós que estáis cansados e oprimidos por causa do jugo da lei, por causa do jugo do pecado, e vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Jesus está nos fazendo um convite, está fazendo um convite a você que ainda não teve um encontro real com Ele ainda, não entregou sua vida para Ele ainda. Ele está te fazendo um convite para que você possa ser livre desta culpa, desse jugo que o pecado faz sobre o ser humano. Ele quer te aliviar, Ele quer te trazer paz, Ele quer te trazer perdão, Ele quer te trazer justificação para que você tenha
comunhão com Deus o Pai, para que você seja salvo da condenação que o pecado nos traz. O pecado é um jugo muito pesado, é jugo de culpa, de morte. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele te convida a ter vida porque ele é a vida. Ele morreu na cruz do Calvário, entregou sua vida ali na cruz para pagar o preço do pecado. Ele é a cédula que era contra nós, da dívida por causa do pecado. Jesus rasgou porque ele pagou com o preço da sua vida, com o sangue vertido na cruz do Calvário. Então Jesus faz essa assertiva para judeus e gentios. Os gentios seriam todos os demais, todos nós, toda a humanidade. Ele faz essa assertiva: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sobrecarregados com o peso. Sobrecarga é aquilo que está acima do limite. É quando, por exemplo, uma carga, um caminhão tem capacidade para levar 1 tonelada e está sobre ele 2 ou 3 toneladas. É uma sobrecarga. Jesus quer tirar essa sobrecarga do pecado, da culpa, dos medos, da insegurança da vida, da tua presença. E quer te aliviar. Jesus quer te aliviar. Aí vem a segunda, primeiro convite, aí vem a primeira proposta, né? Em cima desse convite. Tomai sobre vós o meu jugo. Bom, o jugo era uma peça usada para unir 2 animais quando puxavam uma carroça. Era como se fosse uma canga, um jugo que se colocava para que aquele animal puxasse a carroça e ele estivesse dominado por aquele carroceiro, aquele que estava realmente guiando a carroça. Esse jugo era colocado ao pescoço e representava um peso para o animal. Porém, o mais provável é que Jesus estivesse aqui citando uma metáfora usada muito entre os judeus, onde o jugo era quando uma pessoa se colocava debaixo da disciplina ou discipulado de alguém, de um mestre. A proposta de Jesus, então, significa, através da graça dele, da graça de Deus, por meio da fé em Jesus, que nós nos coloquemos debaixo desse jugo do Evangelho, do jugo do amor de Deus. O jugo é que Deus nos chama para que nos disciplinemos e nos coloquemos debaixo do discipulado de Cristo, tendo Jesus como Senhor e Mestre da nossa vida. Devemos nos submeter completamente à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina sobre o fruto do Espírito, o desenvolver esse fruto do Espírito com seus atributos, que está ali em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 20, que fala das obras da carne e do jugo e do fruto do Espírito. O jugo de Jesus é amá-lo de todo o coração e servi-lo, é submeter-se à sua vontade, ao seu evangelho, à vontade do Pai. Segunda proposta, primeiro é você tomar sobre tua vida o jugo de Jesus. Segunda proposta é aprender de Jesus. Uma proposta está ligada à outra, porque as duas fazem parte desse convite. Jesus está te convidando, aprendei de mim. Jesus, para os rabinos, esse dizer, aprender de mim, para os rabinos judaicos daquela época, era tomar o jugo, era justamente ir à escola. Tomar esse jugo é ir à escola. E o Mestre Jesus disse, vinde à minha escola e aprendei de mim. Então Jesus está te chamando, te fazendo um convite para você ir à escola dele, para você se tornar discípulo dele. Jesus demonstra que ele poderia oferecer, e ele pode oferecer, a verdadeira instrução, aquela que nos conecta a Deus, aquela que nos alivia as angústias do coração e da alma e nos traz o perdão e a paz real. Por isso que o jugo de Cristo é leve. Por isso que o jugo dele é suave. E Jesus, ele vai através do seu discipulado, da sua vida, que é um exemplo como mestre. O seu ensino é um ensino verdadeiro, porque Jesus ensina aquilo que ele é
Ele é a vida, Ele é a verdade, aquilo que Ele nos deixa de exemplo. E Ele nos revelou da parte do Pai Celeste, que Ele é manso e humilde, para que nós conseguíssemos também sermos manso e humilde de coração como Ele é. Que você possa realmente aceitar o convite de Jesus e que você possa realmente ser alguém que vai ser discípulo de Jesus, vir ao discipulado de Jesus e vir à escola de Jesus para aprender a ser manso e humilde no exemplo de Jesus, de todo o coração. Que Deus os abençoe e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Amém.